Olá, hoje iremos falar sobre a linguagem de programação orientada a objetos. O que é? A linguagem de programação orientada a objetos surgiu como uma alternativa a características da programação estruturada. O intuito da sua criação também foi de aproximar o manuseio das estruturas de um programa ao manuseio das coisas do mundo real. Daí o nome objeto, como algo genérico, que pode representar qualquer coisa tangível. Assim, todo objeto do mundo real pode ser mapeado e utilizado em seu código. O paradigma de orientação a objetos em Dart traz boas vantagens, como a reutilização, a legibilidade e a manutenção do código. A natural modularização e a produção do código mais acessível, já que as estruturas criadas geralmente representam aspectos também existentes no mundo real. Quando lidamos com um paradigma orientado a objetos, acabamos criando diversas unidades de software, através de estruturas chamadas classes. A partir dessas classes, podemos criar estruturas chamadas objetos, estruturas estas que interagem entre si. Esse é o principal motivo pelo qual o paradigma é chamado de orientação a objetos. Todas as interações necessárias para que o software funcione ocorrem através de mensagens e comandos trocados entre esses objetos. Agora eu falarei sobre as classes. Quando falamos sobre orientação a objetos em Dart, as classes são uma das estruturas essenciais. Uma classe funciona como um molde para a definição de outras estruturas. Classes geralmente são compostas pelo agrupamento de atributos ou características e métodos ou ações. Uma classe define agrupamentos de atributos e métodos correlacionados e podem ser reaproveitados. Agora eu vou dar um exemplo. Nesse código, iremos definir um objeto pessoa. Para definir esse objeto, usamos a cláusula class. Assim, criamos uma classe chamada pessoa. Nisso, temos três propriedades de uma classe: string nome, entidade e string telefone. Essas três propriedades são características ou variáveis da classe. As classes têm suas características ou variáveis e também têm seus métodos. Esses métodos são funções que vão executar alguma coisa para a classe. Os métodos são comportamentos e ações que os objetos podem ter. Criamos uma função chamada apresenta, em que diz print nome, que está referenciando uma variável interna da sua classe. Então, usamos this.nome. E para finalizar, colocamos no método meu nome é, o dólar e as chaves. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetos. Um objeto nada mais é do que uma instância da classe, ou seja, ele é um elemento pertencente a uma classe. As classes existem para definir os nossos moldes, mas servem somente para ser moldes. Para utilizarmos essa classe, precisamos colocar algo e criar uma estrutura que seja como esse molde. Nesse sentido, entra em cena os objetos, que são estruturas criadas a partir de uma classe. Um objeto criado na classe assume para si os mesmos atributos e métodos definidos por ela. Os objetos podem ser distintos, mas sempre vão possuir o mesmo molde. Então, neste exemplo, estamos declarando um objeto chamado pessoa1. Esse objeto funciona como se fosse uma variável da classe pessoa. Quando criamos ele, o objeto irá possuir as propriedades da classe pessoa, como nome, idade e endereço. E então, informamos esses atributos. Aqui não precisamos declarar novamente que a variável nome é string, que telefone é int, pois já foram declarados dentro da classe. Assim, criamos um objeto chamado pessoa1, que tem suas características definidas de maneira própria e que são próprias desse objeto, mas que seguem o molde definido pela classe. Desse modo, podemos dizer que um objeto guarda um estado de maneira segregada, de modo que se criássemos outro objeto a partir da classe pessoa, o objeto pessoa1 manteria seus dados, de maneira independente do novo objeto. Então, por exemplo, se criássemos um objeto chamado pessoa2 e colocássemos seus dados, ele seria independente do objeto pessoa1, porque cada objeto guarda suas informações de maneira segregada. Construtor. Os construtores são funções utilizadas para construir um objeto. Com os construtores, é possível atribuir os dados do objeto no momento de sua criação. Assim, é um método executado quando a classe é instanciada. São normalmente definidos depois das variáveis da classe e têm o mesmo nome da classe. No construtor, criamos as variáveis independentes,
que irão receber as variáveis da classe. Então, este é um exemplo de como declarar um construtor. Neste exemplo, estamos declarando um construtor chamado pessoa. Colocamos dentro do parênteses as variáveis desse construtor, que são independentes. Ou seja, elas podem ser diferentes das variáveis da classe. Então, aqui eu poderia colocar nome 1, telefone 1, idade 1, sem problemas, porque ela não tem relação com as variáveis que são da classe. E dentro das chaves, passamos o valor das variáveis do construtor para as variáveis da classe. Para isso, usamos x.variável da classe, que é igual à variável do construtor. Feito isso, a maneira como declaramos o objeto também muda. Agora, os atributos podem ser passados dentro do próprio parênteses do construtor. Então, pessoa 1 é igual a pessoa. Então, nesse exemplo, Rafael, 17, 35, 9, 96. Então... E fazendo isso, a gente faz com que a pessoa 1 vai receber esses dados que estão dentro do parênteses. Assim, o construtor pega esses dados e joga para a variável das classes, que permite imprimir o nome embaixo. Então, ele vai pegar, vai jogar para essas variáveis da classe, e aqui a gente vai puxar para imprimir o nome, e depois vai puxar para imprimir o método. A linguagem Dart permite uma simplificação da declaração de um construtor, de modo que passamos os atributos recebidos por ele para as variáveis da classe em uma mesma linha. Que é como nesse exemplo aqui. Aqui, em vez de usarmos toda aquela estrutura embaixo do construtor pessoas, a gente vai resumir tudo dentro do parênteses. Então, aqui no parênteses do construtor, ao invés de colocar as variáveis do construtor, já chamamos diretamente as variáveis da classe, de modo que elimine todo o código que havia aqui dentro das chaves. Então, neste exemplo, na mesma linha, o construtor recebe os atributos que são passados aqui pela pessoa e já passa ele para a variável das classes. Agora falaremos sobre o encapsulamento, que é basicamente a capacidade de controlar o acesso aos membros de uma orientação. E de uma forma mais caracterizada, é que quando não for conveniente que alguns atributos das classes sejam acessíveis para terceiros, podemos usar esse método como solução, permitindo assim que a classe controle como seus membros serão usados e evite que objetos interfiram na sua implementação interna. Por convenção, um identificador que começa com caractere sublinhado é considerado privado e só pode ser usado dentro da biblioteca declarada. Já o que não possuir, ele é público e pode ser acessado de qualquer lugar. Diferentemente de outras linguagens de programação como Java, o Dart ele não possui palavras reservadas específicas para modificadores de acesso, que no caso do Java seria o public ou o private. Então, é usada essa convenção de nomenclatura, que seria o sublinhado, para indicar a visibilidade do membro. Podemos acessar esses dados privados por meio de getters e setters. O getter ele deve ter um nome e um tipo de retorno, e permite que um valor seja lido a partir do campo privado. Já o setter ele deve possuir um nome, um parâmetro e um tipo de retorno void, e ele vai permitir que um novo valor seja definido para o campo. Neste exemplo de atributos encapsulados, a classe pessoa possui dois campos privados, que é o sublinhado nome e o sublinhado idade. E eles são acessados por meio de propriedades públicas nome e idade, que a gente declara, ou seja, na linha 3 e 4. Na linha 7, temos a leitura do campo privado por meio de uma propriedade pública, que é a string nome, como eu havia falado. Na linha 10, estamos declarando que o novo valor do campo privado será igual a string value. E na 13, estamos lendo o campo privado por meio de uma propriedade pública, que é a propriedade idade. Já na linha 17, a gente está declarando que o novo valor do campo privado será igual a string value, e temos um if, que ele vai verificar se a idade inserida é negativa, ou seja, se a pessoa colocar uma idade menor que 0, ela não poderá passar. E isso que vai impedir do código continuar a sua execução vai ser a nossa linha 19, que tem o throw, onde a execução do código será interrompida e a atribuição de idade não será permitida. E de maneira legível é apresentada para o usuário o que aconteceu
com argument error, que vai imprimir a frase "a idade não pode ser negativa". Esse evento throw, ele é chamado de exceção e é usado para lidar com situações de erro durante a execução do código e pode ser resolvido pela aplicação. Agora falaremos sobre herança, que é a capacidade de um objeto, classe ou entidade herdar características de outro objeto, outra classe ou entidade. Ela é a forma de uma classe obter atributos e métodos semelhantes que compartilha com outra classe, evitando a duplicidade e melhorando o reaproveitamento do código. É usada para criar relação entre classes, onde uma classe, que a gente chama de classe filha, herda atributos e métodos de outra classe, que é chamada de classe pai. Isso significa que a classe filha é uma especialização da classe pai e pode usar seus atributos e métodos. A herança, ela possui dois processos. Um deles é a generalização, que é o processo de criar uma classe pai mais genérica, ou seja, com os atributos e métodos principais. E especialização é o processo de criar uma ou mais classes filhas, mais específicas, que herdarão os atributos e métodos da classe pai. Agora vamos entender melhor por meio de um exemplo de classe com herança. Nesse exemplo, a gente tem a classe cachorro e a classe gato. Cada uma tem duas variáveis, variável nome e variável peso, e alguns métodos. Métodos de comer, fazer som, brincar, estar amigável. Olha, observando esse código, a gente vê que as duas classes possuem atributos e métodos semelhantes. Então, para facilitarmos e melhorarmos o reaproveitamento do código, vamos criar uma herança. Esses atributos e métodos semelhantes, podemos observar que seria nome, peso, a função comer e fazer som. Então, criando uma herança. Nesse exemplo, optamos por criar uma classe animal com os atributos e métodos semelhantes entre as classes cachorro e gato. Começamos ali na linha 1, class animal e os atributos e métodos semelhantes que possuíam, como eu tinha dito, string nome, double peso. E logo abaixo, na linha 5, a gente pega as informações repassadas pelos animais e pelos gatos, para a gente obter dentro dessa classe com herança. Para declarar a herança em uma classe, usamos extends e o nome da classe correspondente à classe da qual os atributos serão herdados. Exemplo, na linha 13 temos class cachorro extends animal. Temos que passar a função super, pois o nome e peso não estão sendo passados para a classe animal. Então, coloca-se o super, que é um construtor da nossa superclasse animal. Ou seja, na linha 18, a classe cachorro está pegando as informações da nossa classe pai animal. Só que como não temos esses valores, a gente precisa obter eles por meio da classe super, por meio do construtor super. Logo abaixo temos a classe gato extends animal, a mesma coisa, obtendo as variáveis e retornando uma das funções, que é o estar amigável. Por último, de acordo com esse exemplo, criamos os animais com suas determinadas características, que serão impressas ao usuário. Na linha 32, temos o void man e logo abaixo nomeamos o cachorro, seu peso. Logo após, temos as funções, fazer som, comer e brincar. Depois temos o gato, seu nome e suas características, as suas duas funções, fazer som e comer. E embaixo temos o método do gato de estar amigável. E a gente está acessando ele. Como a gente está acessando ele, a gente não pode colocar somente o cifrão para acessar esse método. Porém, temos que colocar o método entre chaves e com cifrão para conseguirmos acessá-los. Agora eu vou falar de polimorfismo. O polimorfismo é um princípio a partir do qual as classes derivadas de uma única classe base
são capazes de invocar os métodos que vão se comportar de maneira diferente para cada uma das classes derivadas. Através do polimorfismo, a gente pode selecionar as funcionalidades utilizadas de forma dinâmica para um programa no decorrer de sua execução. As estruturas polimórficas são as estruturas que conseguem mudar seu comportamento interno em determinadas circunstâncias. Essa variação de comportamento pode acontecer através de algumas formas, como por sobrescrita de métodos e através do LSP. Agora vamos para um exemplo de método polimórfico. Seja uma classe chamada vendedor e outra classe chamada diretor. Elas podem ter como base uma classe chamada pessoa com um método chamado calcular vendas. Se esse método se comportar de maneira diferente para as chamadas feitas a partir de vendedor e para as feitas a partir de diretor, ele será considerado um método polimórfico, ou seja, um método que tem várias formas. Aqui vemos o método calcular vendas na classe base. Continuando, à esquerda, a gente vai ter na classe vendedor o método calcular vendas, que vai ter uma codificação diferente. À direita, a gente vai ter o mesmo na classe diretor. Então, foi isso a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.